Olá, meus queridos alunos da EJA, mais uma vez, é com enorme satisfação que eu venho até vocês, através desse vídeo, tentar ajudá-los nessa busca ampla de conhecimentos. Hoje, segunda-feira, vamos vamos estudar sobre o capítulo 5, na página 197 do livro de vocês de História, Alimentação e Cidadania. Vamos falar mais uma vez, continuar falando sobre os alimentos. Nós vimos na aula passada, através de um vídeo slide que eu passei para vocês, que existem várias formas de se produzir alimentos. Falamos da pecuária, do extrativismo, que é a forma de extração de alimentos também. Falamos da agropecuária, da agricultura e da pecuária. Tudo isso a gente viu na aula passada. Hoje nós vamos falar sobre alimentação e cidadania. Vamos imaginar, vamos acompanhar o raciocínio comigo. Todo ser humano precisa, para se manter saudável, precisa de uma boa alimentação, de uma alimentação sustentável, uma alimentação que garanta a obtenção de nutrientes necessários para o decorrer da vida, correto? Mas será que todos os seres humanos, será que todo mundo tem essa alimentação garantida, esse direito à alimentação garantido? Infelizmente não. Na página 198 vocês encontram aí o problema da fome no mundo. Gente, é algo global, é um problema global, mas que não é um problema que não é nosso. Esse é um problema de todos os seres humanos, porque muitas pessoas sofrem de fome no mundo. E quando eu falo para vocês a palavra fome, eu quero que vocês entendam no real sentido que eu não estou me referindo àquela sensação de fome, mas da certeza, que quando chegar em casa vai poder matar a sua fome. Eu estou falando de uma fome no sentido mais amplo, é realmente sentir fome, não ter o que comer e morrer de fome e morrer por não obter os nutrientes necessários através da alimentação. Muitas pessoas passam fome, morrem de fome e muitas pessoas vivem numa extrema situação de insegurança alimentar, ou seja, ela sente fome, ela tem às vezes o alimento de hoje, mas não sabe o que vai comer amanhã. Essa realidade está no mundo todo. Aí a gente se pergunta, por quê? O que é que acontece no mundo para existir tanta fome se os livros vêm nos mostrar que o mundo possui técnicas e possui também uma economia capaz de produzir alimento suficiente para todos os seres humanos do mundo. Por que é que existe o problema da fome? Existem algumas coisas que eu vou citar aqui para vocês que contribuem à fome do mundo, ou seja, que gera essa fome entre algumas pessoas do mundo. Só para vocês terem ideia, 870 milhões de pessoas passam fome no mundo. E essas pessoas estão concentradas principalmente na África e na Ásia, certo? E aí a gente vai fazer aquela pergunta, por quê? Por que é que isso acontece? Eu vou citar para vocês algumas causas que existem para acarretar nessa fome. Causas naturais. Que causas naturais? Mudança de clima, de repente seca em alguns lugares, de repente inundações. São mudanças naturais. Isso pode gerar fome. Questões políticas, sociais e econômicas. O que são questões políticas, sociais e econômicas? Eu estou me referindo a uma má distribuição de renda, onde muitas pessoas possuem pouco e poucas pessoas possuem nada, quase nada ou muito pouco, certo? É uma má distribuição de renda, isso gera fome. Outra causa social, a gente pode citar aqui o conflito entre as nações, guerras entre nações, isso gera fome. Outra causa também que a gente pode ver claramente
é o uso desmedido de reservas naturais. É um uso predatório da natureza, ou seja, as pessoas consomem da natureza, as pessoas retiram da natureza sem a certa responsabilidade de que a natureza precisa de um tempo para se recompor. As pessoas buscam de forma predatória e isso acaba gerando impacto na natureza e esse impacto ocasiona na fome global também. Outra questão muito importante que vocês vão ver aí no livro de vocês é a alta dos preços alimentícios. É uma das principais causas da fome mundial, é a alta dos preços alimentícios. Aí mais uma vez, por que é que isso acontece? Por que é que esses produtos alimentícios, algo que é necessário para todos os seres humanos, acabam ficando com seus valores altíssimos, ao ponto da própria população não conseguir comprar e consumir esse alimento que é vital para a saúde, que é vital para os seres humanos? Vamos lá, mais uma vez, foquem cá comigo. Existem algumas coisas que contribuem a essa alta de preços. Algo importante que eu encontrei, que trouxe aqui para vocês, é a monocultura em algumas regiões do mundo. O que é monocultura? Mono vem da palavra único. Monocultura é quando aquela região dedica-se à produção de apenas um tipo de alimento. Essa produção única de um tipo de alimento vai gerar fome naquela região, por quê? Porque os países que se dedicam à monocultura, eles querem se dedicar também, exclusivamente, à exportação daquele produto, ou seja, eles vão enviar para fora, visando obter maior lucro. E aí o que é que acontece? Naquele país onde aquele produto, naquela região onde aquele produto alimentício ele é produzido, aquele produto vai ser mandado para fora e vai ter escassez do produto. O produto vai ficar pouco no lugar onde ele é originado. Então, essa escassez do alimento vai fazer com que o preço suba, a população não vai poder comprar e aí isso vai acarretar na fome também, certo? Então, a monocultura é um dos principais fatores que geram a fome no mundo. Outra coisa que eu trouxe aqui para vocês muito importante, gente, é a concentração fundiária. O que é isso, professora? Quando a gente vem falar em latifúndios, grandes latifundiários, o que significa isso? Eu estou me referindo à concentração de grandes propriedades de terras, de muitas terras concentradas na mão de uma só pessoa. Isso é o que se chama de propriedade de latifundiário, certo? São grandes terras concentradas na mão de uma única pessoa. E o que é que acontece? Esse produtor latifundiário, ele vai querer essa produção em massa, ele vai produzir em massa e ele também vai querer exportar. Ele também vai fazer essa exportação, aliás, essa produção alimentícia voltada na obtenção de lucros, certo? E aí ele vai querer lucrar muito e isso vai gerar também uma alta de preços, porque ele também vai exportar esse produto alimentício e isso vai acabar gerando uma alta de preços. Olha, gente, aqui no Brasil nós temos, o livro de vocês apresenta que nós somos um país que, graças a Deus, tem saído dessa, vamos dizer, taxação de país que tem muitas pessoas passando fome. No entanto, essa não é a nossa realidade de hoje, uma vez que o livro foi produzido há um tempo atrás. A realidade do país hoje é diferente, certo? Daqui a pouco eu explico melhor para vocês. Aqui no Brasil, nós estamos, aliás, o mundo está passando por uma crise, uma pandemia que gerou muita crise econômica, financeira, enfim, crise em muitos setores, certo? Aqui no Brasil, nós tínhamos alguns programas que ajudavam o Brasil na produção agrícola familiar. E visto pelos estudiosos que esse auxílio, essa ajuda, alguns programas de ajuda à agricultura familiar, tinha levado o Brasil a sair, digamos, de um número muito baixo de pessoas que sofriam de fome.
Só que isso, infelizmente, está mudando de forma negativa. Os dados nos mostram que de 2016 a 2019, os programas que ajudavam a agricultura familiar têm sido deixados de lado. E que programas eu estou me referindo? Eu estou falando do PAI, que é um programa voltado à aquisição de alimentos, Programa de Aquisição de Alimentos. Ou seja, o que é isso? É quando o governo ele se responsabiliza para comprar aquele produto que aquele pequeno agricultor fabrica, produz, melhor dizendo, ele compra e ele mesmo se encarrega de vender, de encaminhar as pessoas que necessitam daquele produto, daquele alimento, certo? Temos também outro programa que é o PENAIF, que é um programa de ajuda à agricultura familiar, certo? É um programa, aliás, PRONAF, gente, certo? O PRONAF é um programa de ajuda à agricultura familiar. Esse programa também tem sido deixado de lado. E isso consta que esses programas foram mais ou menos que esquecidos de 2019 para cá. As coisas, aliás, de 2016 para cá, as coisas têm mudado. E aí, inclusive, numa reportagem, numa reportagem que o diretor da ONU deu um dia desse, ele falou que se nada for feito aqui no Brasil, infelizmente nós vamos estar entrando mais uma vez para o mapa de fome da ONU. Nos últimos relatórios da ONU, o Brasil não está sendo apontado como um dos países lá que está passando por um grau muito grande de fome. Só que ele deixou claro que nesses relatórios os dados colhidos foram dados antigos, ou seja, quando eles forem estudar e analisar os dados do nosso presente e do nosso passado próximo, o Brasil vai provavelmente entrar para o mapa da fome. Isso quer dizer o quê? Que o número da fome aumentou de uma forma grande aqui no Brasil, infelizmente. E segundo esse diretor da ONU, isso aconteceu por causa do esquecimento da ajuda, do auxílio a esses programas nacionais de ajuda à agricultura familiar, ou seja, ao pequeno agricultor. Isso quer dizer o quê? Que o governo precisa ajudar o pequeno agricultor a produzir esses pequenos alimentos para poder fazer chegar à massa da população, porque é a massa principalmente que consome e é aquela população que precisa do alimento de uma forma barata, porque os grandes produtores, eles produzem, mas eles exportam para fora do país e o que fica, acaba ficando caro. Gente, eu falei aqui do problema do Brasil, da problemática do Brasil, mas a fome é um problema geral, é um problema do mundo todo, principalmente de onde? Da Ásia e da África, é o que mostra aí no livro de vocês e a nossa realidade, a realidade do mundo, certo? Essas são as principais causas, as que eu acabei de citar, que gera a fome no mundo, que acaba ocasionando uma fome. Cada um também precisa tomar esse problema como se fosse um problema seu, para a gente tentar fazer alguma coisa para ver se essa realidade muda, porque muitas pessoas estão passando fome, ainda mais depois dessa realidade que nós estamos vivendo de pandemia. Muitas pessoas realmente não sabem o que comer, não têm o que comer, ou vivem numa situação que se alimenta hoje, mas não sabe qual será o seu alimento no dia de amanhã. Vamos orar, pedir a Deus que essa situação venha mudar, que Jesus nos abençoe, nos proporcione melhoria desses tempos e vamos ter as nossas atitudes voltadas a uma razão e voltadas ao conhecimento de causa. Vamos ter responsabilidade na hora de dar o nosso voto, certo? Porque isso também acaba ajudando ou piorando a situação. O assunto é breve, a gente fica por aqui e até uma próxima. Beijo para vocês.